Ele é o preleitor da tarde, já pedindo desculpa a ele que o tempo ficou curto, mas nós sabemos que a bagagem dele é grande, mas ele também sabe no pouco, né, irmão Joyce? Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, o projeto Lançando a Rede, na casa do nosso irmão Antônio, juntamente com a sua família, irmã Branca. Deus abençoe as irmãs que vieram, Deus abençoe as crianças, Deus continue abençoando os moradores aqui da rua, não é isso? Nossa Senhora da Assunção, que a boa mão de Deus continue estendida sobre os moradores desta cidade. Meus irmãos, senhoras e senhores, já ouvimos uma poderosa palavra ministrada pelo nosso irmão Marcão, e nós queremos dar sequência a este trabalho que nós temos todas as tardes, esta obrigação, esta incumbência dada pelo Senhor Jesus de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lemos um texto bíblico na primeira carta de João, no capítulo de número 2, versículos 15, 16 e o 17. João, também denominado o apóstolo do amor, não é isso? João, ele escreveu um evangelho que tem o seu nome, o Evangelho de João. Escreveu a primeira epístola, segunda epístola e terceira epístola, e também ele escreveu o livro do Apocalipse, ou revelação do Apocalipse. João, ele era um dos apóstolos que andava com o Senhor Jesus Cristo, um daqueles mais próximo de Jesus. Se nós observarmos, o ministério de Cristo era acompanhado, seguido de multidões. Ora, Jesus estava em sua volta, havia multidões de pessoas. Alguns dizem que entre 5, 10, 15 mil pessoas, mas havia momentos que o Senhor Jesus, ele estava ladeado de 12 pessoas, 12 homens, e nos momentos mais cruciais, mais difíceis do seu ministério, ele estava junto, acompanhado com 3 homens, Pedro, Tiago e João. João é um dos apóstolos mais íntimos do Senhor Jesus Cristo. É tanto que quando Jesus ele ressuscitou, ele dirigiu-se a Pedro, deu as instruções a Pedro, restaurou o ministério, restaurou Pedro. Pedro pergunta ao Senhor: e desse, o que será? Jesus olhou para Pedro e disse: o que te importa, Pedro? Segue-me tu. Então foi divulgado que João não havia de morrer, mas Jesus não tinha dito isso. Jesus tinha dito que ele iria ficar, porque algo Jesus tinha para fazer através da vida de João. E João, na sua primeira carta, ele escreve algo interessante para a igreja. Já era um ancião de entre 80 e 90 anos. João, o ancião, ele estava dando instruções para a igreja que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus. Ele se expressou desta maneira: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 3 coisas interessantes, 3 pecados que João, ele procura prevenir os irmãos e a igreja. Primeiro é o desejo da carne, segundo, desejo dos olhos, e terceiro, a soberba da vida. Observe que João, no capítulo de número 2 da sua primeira carta, ele adverte aos irmãos para que tenham cautela, para que tenham cuidado, para não amar os prazeres do mundo. Ou seja, parece até antagônico que o mesmo João, no capítulo 3 do Evangelho,
e o versículo de número 16, ele registrou uma fala do Senhor Jesus Cristo, uma das maiores revelações das Escrituras, o textuário da Bíblia. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus, ele revelou esta preciosidade, falando a respeito do amor de Deus. Aqui, João, ele diz que não devemos amar o mundo. E lá, João diz, escreve o que Jesus falou, que Deus amou o mundo. Ou seja, quando João registra a revelação de Jesus no Evangelho de João 3,16, ele não está falando do sistema corrompido pelo pecado. Quando Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando de pessoas. Deus amou a humanidade. Deus amou o homem, Deus amou o ser humano de uma maneira espetacular, de uma maneira indizível, de uma maneira insondável, de uma maneira que jamais a mente humana consegue explicar o tamanho do amor de Deus. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, a ponto de dar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Olha o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, a ponto de ele dar o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. João, na sua primeira carta, capítulo 2 e o versículo de número 15, João, ele nos alerta que não ameis o mundo. Ele está falando do sistema caído, da sociedade corrompida, do sistema controlado por Satanás. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 5 e o versículo 19, João disse, o mesmo João, ele é categórico em afirmar que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo, a sociedade que vive distante de Deus, está direcionada, influenciada pelos poderes das trevas. Observe, senhoras e senhores, João, ele fala de três coisas importantes. Primeiro, ele diz que tudo que há no mundo é os desejos da carne, o desejo pecaminoso, ou seja, o homem, ele traz dentro de si a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, a natureza caída. O velho homem está que controla o homem que vive distante de Deus. A segunda coisa que João diz é que também nós temos que ter cuidado com as concupiscências dos olhos, ou seja, o desejo incontrolável pelas coisas que são deste mundo. João, por que será que João, ele adverte a igreja a respeito do desejo da carne, do desejo dos olhos e da arrogância e da soberba da vida? Porque foi nesses três pecados, foi desta forma, foi este instrumento que Satanás usou para derrubar, para danificar o primeiro homem. Gênesis, capítulo de número 3, abra sua Bíblia por gentileza, no livro do Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 4, você vai ver. A serpente disse à mulher que... perguntou a mulher, ou seja, disse a mulher que ela poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Outrora, Deus tinha dito que o homem não podia comer, mas o diabo, ele disse à mulher que podia comer livremente. Ou seja, observe que no versículo de número 5, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, diz assim a palavra: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, ou seja, ela viu o pecado, o mesmo tipo de pecado que Satanás, ele fez com que os nossos pais primitivos pecassem contra Deus. João agora, no primeiro século da igreja, ele adverte a igreja para que tenhamos cuidado com o desejo da carne,
com os desejos dos olhos e com a soberba da vida. Foi essas três coisas. E a segunda coisa, o diabo disse: olha esta árvore, como ela é bonita. E a Bíblia diz que quando Eva olhou, os seus olhos foram atraídos por aquilo ali. Ela viu que a árvore era desejável, e ela viu que a árvore era boa para comer. É outra coisa, desejo da carne. Era boa para comer, para se alimentar. E outra coisa, e ela dava entendimento ao homem. E aquilo, o diabo enganou a mulher, dizendo que dava três coisas que Deus tinha dado mais ainda. Ela já tinha, mas ela queria mais. Ela olhou para a proposta do diabo e ela foi iludida, foi atraída, foi engodada e foi vencida pelo desejo carnal, pelo desejo dos olhos e pela soberba, o desejo de ter mais, de querer ser mais. Porém, a Bíblia diz que neste interim o homem cai, peca contra Deus. Mas a segunda coisa interessante, porque João nos adverte, está escrito em Lucas capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus, abra sua Bíblia por gentileza, no Evangelho de Lucas capítulo 4, você vai entender que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, e ele foi tentado pelo diabo, e a Bíblia diz que terminando este momento, ele teve fome, e chegou Satanás com a mesma proposta do jardim do Éden. Chegou o diabo com o mesmo projeto de querer derrubar o segundo Adão. O primeiro Adão caiu, ele ofereceu desejos para satisfazer a sua carnalidade, ele ofereceu prazeres para preencher os seus olhos, ele ofereceu coisas para que o homem viesse assim soberbecer. E agora o primeiro Adão caiu, mas Deus prometeu que iria enviar um segundo Adão. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 19, Paulo disse que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ou seja, o primeiro homem, ele pecou contra Deus, e a Bíblia diz que ele morreu, sim, espiritualmente. Mas o segundo Adão, ele veio para desfazer, ele veio para vencer o valente. Ou seja, pelo homem entrou o pecado no mundo, mas também pelo homem, ou seja, Jesus Cristo, veio a vida, veio a salvação. Abra sua Bíblia por gentileza na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus: se esperarmos em Cristo só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos morreram em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Satanás, ele trouxe a mesma proposta lá para o deserto, na tentativa de parar Jesus, na tentativa de fazer com que Jesus pecasse contra Deus. Observe que Jesus estava com o quê? Estava com fome. E o que foi que o diabo ofereceu? Pão. Para quê? Para alimentar a sua fome, ou seja, desejo da carne. Observe, senhoras e senhores, Jesus responde e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Concupiscência da carne. A proposta do diabo era, a intenção do inimigo era fazer com que Jesus pecasse. Porém, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia diz que agora o inimigo oferece algo interessante, leva Jesus para um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo. Ele queria que Jesus pecasse através dos olhos, e Jesus observou. O inimigo mostrou algo bonito, algo belo, algo atraente para tentar prender ou fazer com que Jesus pecasse. Porém, Jesus disse: oh glória, está escrito, não tentarás, vai-te Satanás, porque está escrito, só ao teu Deus servirás. Ou seja, mais uma vez, Jesus, ele venceu a proposta do inimigo. E a terceira vez, o inimigo levou Jesus sobre o pináculo do templo e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ou seja, um lugar muito bom para que Jesus pulasse e não acontecesse nada com ele, para que Jesus viesse se gloriar. Mas Jesus disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Perceba, senhoras e senhores, o primeiro Adão pecou, atendeu, deu ouvido aos desejos carnais, deu ouvido às concupiscências dos olhos, aos desejos dos olhos, e muitas vezes nós somos atraídos pelos olhos. O homem é atraído pelo desejo carnal, o homem é atraído pela fama, pela glória, pela ostentação, e tudo isso o inimigo faz para tentar tirar o homem da presença de Deus, ou distanciar o homem ainda mais da presença de Deus. Perceba, senhores, tudo isso aconteceu. O primeiro Adão pecou, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, ele não era daqui, ele veio do céu, ele se fez carne, se tabernaculou-se, se fez homem, e a Bíblia diz que ele resistiu à tentação, venceu o valente na casa do valente, foi até a cruz, porque o propósito do inimigo era que Jesus não chegasse na cruz, era que Jesus não morresse pelos nossos pecados, mas Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o sofrimento, ele venceu as agruras da vida, ele venceu o pecado, ele venceu tudo. E a Bíblia diz que ele chegou na cruz, foi crucificado, todos nós sabemos a história, e a Bíblia diz que foi colocado numa tumba, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que ele mandou a igreja pregar o evangelho, mandou a igreja falar do amor de Jesus Cristo. Observe, senhoras e senhores, como Jesus é maravilhoso. Jesus, ele tem uma proposta maior do que a proposta do diabo. A Bíblia diz que Satanás vai matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Observe que este mundo passa, a aparência deste mundo passa, os desejos da carne passam, mas João diz que mais aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Eu te pergunto, meu amigo, nas considerações finais, eu te pergunto, o que é que está te atraindo? Perceba em que você está confiando. Saiba que a aparência deste mundo passa, a alegria deste mundo é passageira, os prazeres desta vida são passageiros. Só existe só existe algo que permanece para sempre, é Jesus Cristo, e aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz, permanecerão para sempre. Eu quero perguntar, já passou o horário, foi? 6:01. Eu quero perguntar nesta noite, aonde está uma pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Aonde está uma vida que quer aceitar Jesus? O som está aqui, ó, que quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Aonde está a primeira pessoa? Você que está nos assistindo,
Você que está nos escutando de perto ou à distância, Jesus te ama, Ele quer te salvar. O mundo não tem coisas duradouras para te oferecer. O mundo não tem alegria permanente para te oferecer. O mundo não tem paz permanente para te oferecer. Somente Jesus tem paz eterna. Somente Jesus tem vida eterna. Somente Jesus tem alegria eterna. Somente Jesus tem a salvação plena e completa para toda a raça humana. E que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Neste momento nós estaremos finalizando o trabalho e desde já agradecendo a cada um dos irmãos que participaram conosco, agradecendo ao nosso diretor, nosso evangelista João Joás, pela confiança depositada em nós, agradecendo a nossa irmã Branca, juntamente com seus pais, que prontamente cederam à frente da sua residência para realizarmos esse trabalho. E amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos com esse mesmo trabalho ali na casa do nosso irmão Ézio, na Praça da Bíblia. O dirigente será o nosso presbítero, irmão Josenildo Braga.